Isso é a objetificação do corpo feminino. Rapaz, eu tenho certeza que ela ajoelhou para limpar o chão. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse canal. Espero que os senhores estejam muito bem. Cara, sabe o que é o lado bom em ser um conspiracionista? É que quando um monte de coisas que hoje estão assustando as pessoas, as deixando angustiadas, sem saber que rumo a humanidade vai tomar, quando essas coisas começam a acontecer agora, você não fica surpreso. Porque você já sabe que há muito tempo que essas coisas aconteceriam e você simplesmente fica triste porque você sabe onde isso vai levar, mas honestamente surpreso você não fica. Vejam, então um vídeo aqui que eu assisti sobre uma suposta humanoide em fase avançada e o Tecmundo, né, que é um canal sobre tecnologia que eu acompanho tanto aqui no YouTube como também o perfil deles lá no Instagram, publicou então um vídeo e eu quero comentar alguns comentários que foram feitos no vídeo, tá? Eu não fui no vídeo original, com certeza deve ter comentários muito engraçados como alguns que a gente vai ler aqui, mas eu quero comentar também alguns comentários que fizeram interessantes para que a gente entenda. Então vejam, em 2019, meu filho, eu já fiz um vídeo completamente atrasado aqui nesse canal falando sobre isso, explicando algumas consequências. É um dos vídeos mais assistidos aqui no canal. E que não tem novidade nenhuma. Essa ideia de seres humanos se relacionando com máquinas não é nova. Isso é um projeto de pelo menos assim, umas 5 décadas atrás, para dizer o mínimo, porque é anterior isso aí. Então quem acompanha essas teorias da conspiração sabe muito bem que tem zero novidade nesse projeto. É sim um projeto maligno, não tem como negar isso, né? A ideia é realmente fazer com que o ser humano entre em extinção, é uma questão espiritual também, enfim. E olha, tem muitas questões que a gente tem que levar em consideração, então eu vos remeto ao vídeo que eu gravei em 2019, porque nesse aqui a gente vai acompanhar então, fazer um react desse vídeo curto e dos comentários que foram feitos. E aí eu vou fazendo algumas análises do porquê eu entendo que sim, seres humanos que se relacionarem com esse tipo aqui de máquina terão sérios problemas na sua vida, ou já têm sérios problemas na sua vida, né? Tanto homens quanto mulheres. Agora também vou deixar claro o porquê eu entendo minimamente também o lado do porquê alguns homens, principalmente, como eu falei no vídeo lá de 2019, mas isso é uma coisa muito antiga também, eu vou falar um pouco sobre isso, o porquê homens realmente irão optar, a maioria dos homens, né, irá optar por se relacionar com esse tipo de máquina aqui, meu amigo. Recentemente eu fiz um vídeo aqui falando sobre a potencial criminalização da misoginia, me desculpa, né? Não tem como tirar um pouco da razão dos caras que vão querer esse tipo de coisa aqui, porque olha, sinceramente, tá ficando impossível a situação, né, da forma como ela está indo. Mas enfim, vamos assistir ao vídeo então. E eu vou fazendo alguns comentários sobre os comentários, né? Vamos lá. Isso aqui tá dando o que falar. Essa suposta robô humanoide viralizou por sua pele sintética, capaz de reagir ao toque de forma quase idêntica à pele humana. O material comprime, dobra e retorna de maneira assustadoramente natural. Não existe uma confirmação da origem exata do vídeo e muitos acreditam que foi gerado por inteligência artificial. Bom, independente de ter sido gerado ou não por inteligência artificial, pode ser que tenha sido, né? Hoje em dia já não dá mais nem para distinguir o que é uma coisa e outra. O fato é que isso é algo inexorável, cedo ou tarde isso vai acontecer. Inclusive o primeiro vídeo que eu coloquei da máquina, da robô ajoelhando para limpar o chão, eu acho que aquele ali não é IA. E esse aqui também não me parece ser, tá? Inclusive saiu uma notícia não tem muito tempo sobre o desenvolvimento de uma pele sintética hiperrealista, que eu não vou me lembrar em que país foi isso, mas que é um passo assim final praticamente para isso aqui ser uma realidade. Tá? Você vai ter um humanoide cada vez mais parecido com um ser humano verdadeiro. Agora você imagina uma inteligência artificial, por exemplo, como o Chat GPT ou Chat GPT dentro
de uma mulher dessa aqui? Será que vai ser algo interessante? Será que os homens vão ter interesse, né? Uma conversa interessante com uma máquina que tem uma boa aparência, uma inteligência para conversar com você o que você quiser. Mulheres, o negócio tá ficando feio, né? Mas vamos lá. Tanto material foi suficiente para acender o debate gigantesco de que estamos a um passo das chamadas namoradas robóticas. Nada novo, como eu falei, né? Se você para estudar aí essa agenda, enfim, de desestruturação da família, destruição da sociedade, fim da masculinidade, dentre outras teorias da conspiração, você entende que esse é um projeto muito, muito antigo e que agora está só sendo concretizado, né? Teve gente perguntando, ei, cadê a versão masculina? Bom, esse aqui é um primeiro comentário interessante, né? Ei, cadê a versão masculina? Como se as mulheres fossem aceitar se relacionar com máquina. Deixa eu explicar uma coisa. Vocês, mulheres, são essencialmente emocionais, emotivas. Vocês precisam de sentimento. Eu sempre brinco. O robô masculino vai ter que vir com o modo DR, porque a mulher não se satisfaz exclusivamente com a questão sexual em um relacionamento, ao menos no mesmo nível em que um homem se satisfaz. Então esse primeiro comentário aqui é uma falácia. É claro que pode ter vindo de uma mulher querendo, enfim, a questão da igualdade, né? Como se as mulheres também, minha filha, vocês precisam de um homem para poder alugar esse cara, para poder ficar descarregando sobre ele os seus dilemas existenciais e emocionais. Vocês não vão ter a mesma vontade ou o mesmo envolvimento com esse tipo de máquina que os homens. Isso é uma ilusão. Mas enfim, né? Um primeiro comentário aqui. Ei, cadê a versão masculina? Só se for para outro homem utilizar, né? Porque mulher mesmo não vai se interessar muito. Como eu falei, a mulher é muito mais sentimental. O homem tem um apego muito mais sexual dentro de um relacionamento do que a mulher. Então, imagina um robô desse aqui, com a inteligência razoável e que faça lá a limpeza de chão que a primeira robô fez e algumas outras coisinhas. Para os homens isso aqui já vai ser, para muitos homens, infelizmente, isso aqui já vai ser o suficiente, né? Agora que as mulheres serão deixadas de lado. Pois aí, um outro comentário clássico, né? Exatamente, que naquele meu primeiro vídeo lá, cheio de homens dizendo isso. Quando é que eu vou comprar a minha? O pessoal aqui nos comentários, né, do Tecmundo, não do vídeo original. Será que vai dar para parcelar? Em quantas vezes vai parcelar? Eu vou querer parcelar a minha, etc. Então, será que as mulheres serão deixadas de lado? Olha, eu acredito que com a evolução disso aqui, sim, a maioria será, e por motivos um tanto quanto óbvios. A misandria na sociedade está se tornando algo absurdo, cara. Me desculpa. São tantos riscos. Uma robô dessa aqui não vai te colocar para fora. Não vai pedir não vai pedir Maria da Penha. Não vai te expulsar da sua casa. Não vai fazer uma falsa acusação. Se criminalizarem a misoginia, cara, o Wagner lá do Traje Cômico até fez um vídeo bem interessante, bem completo, né? O Wagner é um cara muito inteligente. Cara, praticamente conviver ao lado de uma mulher e criticá-la vai ser um crime. É basicamente isso. Que aquele projeto de misoginia parece que teve um recuo agora, o projeto foi retirado para uma análise melhor, mas uma hora ele vai chegar, cara. Porque, como eu falei, já venho falando há anos aqui nesse canal, o projeto é destruir família, é destruir relacionamento. Isso aqui é mais um caminho. Eu sempre tenho dito isso e vou dizer até o final. Homens ou mulheres, né? Mas como eu sempre falo, a maioria das pessoas que vão se envolver com esse tipo de máquinas, na minha concepção, serão os homens. Que se envolverem com isso aqui é uma decadência. Desculpa, o único ser que é a imagem e semelhança de Elohim é o homem. Então, homens são espiritualmente feitos para se relacionar com homens, no sentido genérico, eu estou falando aqui, né? Seres humanos. Então, é um homem e uma mulher que são seres espirituais. Então, uma máquina jamais vai ter espírito, uma máquina pode ter inteligência, uma máquina pode ter um monte de coisa. Ou a depender, né? E aí já é uma outra teoria da conspiração. Pode ser que em algum momento muitas dessas máquinas tenham realmente espíritos dentro delas, mas isso é um assunto para outro vídeo, né? O fato é que eu entendo que isso realmente vai ser uma decadência para um homem a se relacionar com um ser que não tem espírito, que vai servi-lo apenas do ponto de vista sexual e um complemento ali psicológico, né, de companhia e etc. Mas não vai gerar aquela catarse espiritual e transcendental que só o masculino e o feminino humanos, a imagem, né, de Elohim, como eu falei, é capaz de projetar. Mas de qualquer forma, cara, para mim é muito compreensível essa geração mais nova, que não é a minha,
é uma geração de homens que já tem um envolvimento com máquinas, né? Gostam de jogar, são muito ligados à tecnologia. Para piorar a situação, a gente vive hoje essa crise toda que eu vivo falando aqui, os canais de masculinidade atuais, né, ligados a essa linha mais Red Pill, falam também das exigências cada vez mais irreais das mulheres, como eu falei, o sistema jurídico misândrico, tanta coisa acontecendo que, cara, realmente, não deixa de ser tentador, tá? Quem sabe não vai ser assim que eu vou realizar a questão do amor expansivo, né? Não deixa de ser tentador, imagina. Como eu falei, uma máquina com aparência boa, com a capacidade de comunicação, que vai limpar o chão, entendeu? Enfim, senhores, então, olha, e tem lá, né, aquela famosa profecia de Isaías 4:1, que eu falo sobre ela no livro, né, o patriarcado messiânico, e falo muito sobre ela aqui no canal, que, olha, vai chegar um momento novamente em que haverá um excesso, né, um excedente de mulheres, e aí relacionamentos com homens de carne e osso serão, assim, realmente raros, né, e serão, então, objeto de privilégio para essas mulheres. Como eu falei, eu não creio que as mulheres vão utilizar esse tipo de tecnologia com a mesma intensidade que os homens, né? Comentários como onde já se viu, a que ponto chegamos? A que ponto chegamos? Nenhuma novidade, né? Nenhuma novidade. Como eu falei, para um bom conspiracionista e outras coisas que já estão acontecendo também, tá? Isso aqui é só um dos aspectos, tem outros aspectos. Eu já falei para vocês, leiam um livro como Admirável Mundo Novo. É da década de 30 do século passado, vocês já vão ver muita coisa lá. Isso é objetificação do corpo feminino. Pois é, esse comentário eu acho maravilhoso, né? Isso é objetificação do corpo feminino. Meu Deus do céu, como é que ainda tem mulher que tem coragem de fazer um comentário desse a essa altura? Provavelmente foi uma mulher que fez, né? E uma feminista. Meu amigo, eu até vou dar aqui algum crédito para entender que até algumas décadas atrás talvez pudesse ser falado algo a respeito de objetificação das mulheres por parte dos homens, né? Mas hoje, as pessoas que mais se objetificam são as mulheres, OnlyFans. Se você critica o comportamento de uma mulher que dorme com um cara diferente toda semana, ela vai falar que você está sendo machista, que você está defendendo o patriarcado. Então, desculpa, isso aqui não tem nada a ver com a objetificação da mulher. Isso aqui é simplesmente uma libertação de vocês, mulheres que cansaram de ser objetificadas. Então, agora os homens vão aí se relacionar com uma máquina que tem pele, né, e que tem a aparência de um ser humano. Agora, é realmente ridículo mulheres ainda defenderem essa ideia de objetificação quando as mulheres são quem mais se objetificam hoje. Já cansei de falar isso aqui. Uma das principais consequências da libertação ou liberação sexual das mulheres na década de 60 do século passado foi uma auto-objetificação e intitulando essa auto-objetificação de quê? De empoderamento. Quanto mais, né, você se relacionar com vários homens, expor o seu corpo de forma livre, etc. Vão para as passeatas mostrando o corpo. Isso é empoderamento, mas isso não deixa de ser objetificação, né? Então é absurdo. Obviamente são mulheres aqui que já estão com medo da concorrência, já não basta a concorrência das mulheres, bem entre aspas, mulheres trans, agora vão ter a concorrência também das humanoides, né? Isso aqui porque eu não estou nem falando da tecnologia de metaversos, que eu acho que vai fazer um estrago muito pior do que os humanoides, porque essa tecnologia, por enquanto, vai ser uma tecnologia muito cara, não vai ser acessível a todo mundo, isso é óbvio, né? O preço é absurdo, mas com o tempo, lembra, há alguns anos atrás, quanto custava uma TV de LED? Hoje eu nem sei se a tecnologia é LED, já tem mais de 14 anos que eu não tenho televisão em casa, mas enfim, eram caríssimas. Hoje, meu filho, qualquer um consegue comprar, então é uma questão de tempo, né? Mas dizer que a objetificação do corpo da mulher é um absurdo, né? A mulher achando ruim a concorrência, isso sim. Você, deixe sua opinião nos comentários e para mais notícias e curiosidades de tecnologia, vem para o Tecmundo. Pois é, então aqui terminou o vídeo, né? Dicas de passagem, essa apresentadora do Tecmundo aqui no Instagram, ela até parece também, né, uma inteligência artificial, mas não é, eu creio que ela não seja. Então, senhores, olha, nenhuma novidade nisso aqui. Como eu falei, cara, o objetivo é realmente diminuir a população, inviabilizar o relacionamento entre homens e mulheres. Por isso, vocês estão entendendo que não é muito difícil vocês juntando as peças do quebra-cabeça? Por exemplo, vamos inviabilizar o relacionamento entre homens e mulheres. Vamos criar leis cada vez mais inconstitucionais. Vamos criar leis misândricas. Vamos criar leis que farão com que homens e mulheres se odeiem. Vamos criar uma cultura que vai marginar a masculinidade, que vai fazer com que os homens sejam todos criticados pelo simples fato de ser homens. Vamos criticar o patriarcado.
um monte de coisa, vamos empoderar as mulheres. Você vai gerar um cenário onde homens e mulheres vão se odiar, onde o relacionamento vai ficar cada vez mais inviável. E depois o que você faz? Vamos criar agora uma forma para os homens se entreterem, né? Vamos criar robôs sexuais, vamos criar metaversos onde eles vão poder se satisfazer. É óbvio que eu não, assim, sinceramente, eu acredito que a maioria dos homens, não sei se nessa geração já aqui ou numa próxima, questão de, sei lá, 10, 15 anos, quando isso aqui estiver mais acessível, eu creio que a maioria dos homens vai utilizar isso aqui. Basta você ver, por exemplo, a quantidade de homens que consomem pornografia. É uma quantidade enorme. Então você caminha para um cenário onde eu acredito que sim, a maioria dos homens vai querer uma dessa aqui, ou pelo menos vai ter uma dessas, né? Pode até aceitar ainda se relacionar com uma mulher mesmo, mas na hora que ela estiver enchendo muita paciência, vai tirar do armário essa aqui e vai falar, minha filha, vou ali. Então é um cenário distópico, eu jamais me relacionaria, né? Eu brinco com essa questão da poliginia, mas eu jamais me relacionaria com uma máquina dessas, nem no mundo virtual, né? Nem no mundo real. Agora, como eu falei, infelizmente eu compreendo que, sabe, um número enorme de homens está sendo empurrado para isso aqui e é uma construção que vem de décadas. Então, zero surpresa nisso aqui. Mulherada, se prepara, né? A profecia lá de Isaías 4:1, né? Que naquele dia 7 mulheres agarrarão um homem, etc. Ela está mais perto de acontecer do que muita gente pode estar imaginando. E aí, né? Patriarcado messiânico vai ser a saída para o remanescente, porque pro geral é isso aqui, ó. É daqui para pior, né? Afinal de contas, como eu sempre digo aqui nesse canal, o movimento de uma única peça pode definir um jogo inteiro. Até a próxima e que o Eterno nos dê sabedoria.